Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cônica Minolta Podcast. Hoje estamos aqui para tratar um assunto super interessante e super atual. Hoje vamos conversar sobre o envelhecimento da população brasileira. E para fazer isso, a gente trouxe um convidado super especial, que é o Dr. Silvio Veludo. Ele é médico radiologista, diretor de diagnóstico por imagem da Prevent Senior, certo? Certo. E ele também é mestre em administração de empresas pela Mackenzie. Dr. Silvio, muito prazer em recebê-lo aqui no podcast. Obrigado, Ana. Obrigado, Dani. Obrigado, Lívia. Um super prazer aqui estar podendo compartilhar um pouquinho com você e aprender também com vocês sempre, né? E estamos aqui para poder sanar aí as dúvidas e poder incrementar aí mais ainda aí essa sequência de podcast aí da Cônica, que tenho certeza que tem sido o maior sucesso aí, né? Muitos colegas aí comentando. E mais uma vez, parabéns aí para a Cônica, para todas vocês aí. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, tá bom? Obrigado. Obrigada. Bom, doutor Silvio, é uma honra, né, receber. Acho que você tem passado aí por uma grande experiência, falar sobre envelhecimento da população, e acho que é legítima a sua preocupação sobre quem está envelhecendo. E aí eu gostaria só da gente iniciar esse bate-papo trazendo aí um overview de como tem projetado esse envelhecimento da população, como que tem se comportado nos últimos anos, as preocupações que a Prevent Senior tem passado, né, por tratar esses pacientes tão especiais nesse momento, né? Sim. Bem, eu já trabalho com envelhecimento da população, principalmente na parte de diagnóstico, já vão fazer 10 anos quase, né? E realmente é uma visão bem bacana que a gente vai construindo ao longo desse tempo, né? Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 15% da população é idosa, né? Ou seja, mais de 60 anos. Se a gente for pegar a população com mais de 65, aproximadamente 10%. E esse número, basicamente, ele dobrou nos últimos 20 anos. E a tendência é que nos próximos 20 anos esse número também dobre, ou seja, nós vamos chegar perto de 30% da nossa população acima de 60 anos aí para os próximos 20 anos. Bem, aqui em São Paulo, pela qualidade de vida, né, pelo poder aquisitivo das pessoas, aproximadamente 25% da população idosa tem plano de saúde. Uhum. E destes a gente cuida de boa parte deles, né? Quase 70% dessas pessoas a gente cuida na nossa operadora. E é realmente muito gratificante poder todo dia estar aprendendo, poder todo dia estar compartilhando conhecimento, organizando fluxos, processos, pessoas relacionadas a esse cuidado. E um grande desafio, sem dúvida, né? É uma grande população e com certeza vamos ter bastante incremento, bastante crescimento aí para os próximos anos e replicar esse cuidado aí para realmente quem precisa. Bacana. E, doutor, puxando, né, claro, esse viés, esses números são altos desse envelhecimento, dessa expectativa de envelhecimento da população, como isso impacta o sistema de saúde hoje? Ou até para o futuro? Sim, um impacto bem considerável, né? A gente tem uma estimativa que os pacientes da terceira idade usam em média 6 vezes mais o plano de saúde do que uma pessoa jovem. Caramba. Né? Então, como que a gente vai coordenar melhor esse cuidado, né? Hoje a gente vê que hoje a gente enfrenta aquele paciente idoso super bem de saúde, né? Então nós temos aqueles pacientes com 80 anos que chegam super bem e aqueles pacientes de 80 anos que já requerem um cuidado maior. Né? Hoje a nossa grande preocupação hoje são as doenças crônicas, né? Então temos a parte de osteoporose, diabetes, hipertensão principalmente, né? Que é uma das maiores da maior causa de morte, que é infarto e AVC. Temos as dislipidemias com colesterol, né? E uma doença deste século que está afligindo a todos é a depressão, né? Essa parte psíquica da nossa população que atinge inclusive os pacientes jovens também bastante, né? Então, a gente está vendo aí que o nosso grande desafio é organizar de uma maneira mais adequada essa parte das doenças crônicas. Sim. Eu acho que a doença mental, né? Isso a gente tem visto bastante na juventude de hoje. E eu acho que é importante também a gente se preparar para o que vem amanhã, né? Como você disse, no futuro teremos aí 30% da população com 60 a mais. Então, pensar que a juventude de hoje, né, os problemas que a gente tem hoje vão se acarretar e vão cada vez ficar pior, né, lá na frente.
E a gente tem visto muita mudança do comportamento também, né, das pessoas, do paciente, da forma de se cuidar. E como que vocês estão vendo esses desafios para suprir, né, até essas comorbidades, as doenças como não só mental, mas diabetes, colesterol. Isso. Como que a gente consegue trazer a educação também agora para quem já é jovem, para preparar lá no futuro. Para se preparar. Prevenção, né? Super importante, porque assim, eu falo que a gente vive uma jornada, né? Então hoje a gente nada mais está, hoje nós com 30, 40 anos, as pessoas mais jovens com 20 também, com 50, a gente precisa sim preparar para esse envelhecimento. Então é muito comum a gente ver as pessoas falando, não, doutor, eu faço uma caminhadinha. Gente, uma caminhadinha simples já é melhor do que nada, claro, né? Mas sim, o essencial que a gente vê hoje para a população idosa seria uma parte de musculação, uma parte de readequação da sua musculatura. Hoje é sabido que após os 40 anos nós perdemos cerca de 1% da musculatura todos os anos. E depois dos 60 anos esse número já vai para 2%, ou seja, todo ano a gente perde um pouquinho de musculatura se a gente continuar com aqueles nossos mesmos hábitos, com as mesmas coisas, né? Então é muito interessante a gente poder pensar nisso hoje. Então eu brinco que cada uma horinha de musculação, cada uma horinha de exercício, às vezes pode representar 1, 2, 3 dias a mais de vida para você lá no futuro. Então, lógico que isso junto ajuda a combater diabetes, colesterol, sim, ajuda a combater a osteoporose. Enfim, a gente precisa muito pensar na nossa musculação, né? Na porcentagem de músculo do nosso corpo. E voltando ao que você falou sobre a diabetes, sobre a hipertensão, a gente vê bastante uma organização numa operadora vertical, como o caso da nossa, de uma linha de cuidado adequada, né? Então, toda vez que o médico precisa de um cardiologista, precisa de um clínico, precisa de um endocrinologista, a gente tenta seguir aquela linha de cuidado. Então, entender exatamente a doença, entender realmente um cuidado proporcional para aquela faixa etária, certo? Pedir os exames de uma maneira correta, assertiva, né? Evoluir com o monitoramento desse paciente, além do check-up, né? Muito se fala sobre o check-up, sobre a prevenção. Sim. Mas o paciente idoso, além do check-up e da prevenção, a gente sempre tem um monitoramento também. Então, o paciente depois dos 60 anos normalmente tem algum probleminha já, né? Tem um colesterol alto, tem uma diabetes leve, alguma coisa sempre tem, uma hipertensão. Normalmente já vem, são raros, a gente conhece hoje, né? Que são raros aqueles que chegam são e salvos após os 60 anos sem tomar nenhuma medicação, sem nada, né? Mas a gente entende isso muito como um cuidado proporcional e uma organização do sistema, né? E a linha de cuidado vem em comum acordo com a coordenação do cuidado, para que a gente possa entender realmente, colocar esse paciente no caminho certo, para ele poder seguir os próximos passos, e tudo isso em paralelo com essa parte da saúde mental e a parte da sarcopenia que a gente comentou aqui, que é essa parte da força muscular. Doutor, você falou da parte da musculação, como é importante ter uma vida, né, ativa para poder envelhecer bem. E a alimentação nisso tudo? Ela impacta? Quanto impacta? Muito boa pergunta. A alimentação impacta muito. Nós hoje lá temos aulas com nutricionistas, com nutrólogos, para ensinar os pacientes a comerem, né? Então, hoje a dieta brasileira, a gente repara na sua grande maioria que ela é muito rica em carboidratos, né? Sim. E ela precisa ser mais equilibrado com as saladas. Então eles costumam dividir o prato em 4 e colocam uma parte de salada, uma parte de legumes, uma parte dos carboidratos, né? O arroz com feijão, e outra parte com a proteína. Então existem muitas aulas sobre isso, sobre como comer, né? Oleaginosas, comer um ovo todo dia pela manhã no café da manhã. Então assim, o paciente ele é muito ensinado também essa parte de alimentação saudável, porque a gente repara hoje, os nossos costumes são ainda muito... Se você começar a comparar uma alimentação de um paciente mais idoso com a alimentação de um paciente mais jovem, saudável, a gente repara que tem muita nuance a ser melhorada, a ser aprimorada, tanto para essa manutenção da sarcopenia, né? Da sarcopenia não, da sua musculatura original, né? A sarcopenia já é a falta, né? E quanto associar os exercícios físicos. Então, essa combinação é algo que as grandes operadoras de saúde, os grandes hospitais ainda veem pouco, né?
A gente está saindo Sim. na frente com esse cuidado, mas isso é algo que a gente precisa aprender quanto mais cedo, melhor. Melhor. E a gente vê que às vezes vai aprender isso com 70, 80 Chega anos, tarde, chega né? tarde, né? Chega Então às vezes tarde. não recupera É. tão bem o perdido, né? E isso ia emendar até a minha próxima pergunta, né? A gente pensa no plano de saúde muito para curar, para buscar algo, para fazer os exames, né, após algum sintoma ou mesmo os exames de rotina. Existe alguma ação preventiva, de acompanhamento como um preditivo para esses pacientes, controlando a alimentação com nutricionista, com um geriatra, para poder que as doenças, né, não ocorram? Perfeito. Hoje nós temos todos os médicos nossos, eles se preocupam bastante com essa parte. Hoje, normalmente, os médicos não se preocupam tanto com isso, né? Então, essa parte de alimentação e a parte de exercício é meio que para constar numa consulta, mas a gente vê isso muito como essencial para ser uma construção, principalmente para aqueles pacientes mais jovens, né? Então, a partir de antes dos 60 anos, vamos dizer assim, 50, 40 anos, isso se torna uma construção. Então, isso vai da conscientização do profissional que está atendendo, claro, mas também tem que partir da conscientização de cada um, porque todo mundo sabe que precisa se alimentar bem, que precisa fazer exercícios, né? O duro é realmente as pessoas fazerem e se adequarem nisso na E o rotina. que é Na alimentar rotina, né? bem, né? Também quando você fala assim, se alimentar bem, mas como você falou, basicamente a nossa alimentação é rica em carboidrato, pode ser que a partir de uma idade isso já não seja o mais adequado. Então entra um pouco da parte educacional, né, Dan? Eu acho assim que é importante a gente falar também sobre o quanto isso, porque no hospital a gente tem custos muito altos, margens muito reduzidas, e a gente percebe na Prevent Senior um cuidado, uma humanização para receber esse paciente. Então, a forma que o hospital né, tem toda uma temática para recebê-los. Então, você já vê o carinho que o hospital acolhe esses pacientes, até pela estrutura, a infraestrutura que é ali colocada para esse paciente. Então, tudo isso acho que estimula muito o paciente a procurar a Prevent Senior para aprender mais, para participar de uma aula de um nutrólogo, porque ele se sente acolhido. Mas, quando a gente olha, né, não só a parte da educação, o quanto que vocês têm visto que esse pilar da educação, do acolhimento, da humanização do paciente 60+, tem surtido impactos realmente operacionais na estrutura da Prevent Senior. Perfeito, muito boa, Nani. Isso é uma construção, né? Isso não é algo que a gente colhe do dia para a noite, não é verdade? Não, com certeza. É uma jornada. É uma né? jornada, exatamente. O que a gente repara bastante é que, eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz exames de ultrassom por muitos anos e era nítido que aquele paciente de 80 anos que chegava, deitava numa maca sozinho para você fazer o exame, levantava sozinho fazendo um abdominal. Você perguntar, poxa, qual que é o segredo aí para chegar nos 80 anos assim e tudo? Ele, não, doutor, faça um exercício todo dia, tudo tal. E claro, aquele paciente de 80 anos que tem mais debilidade, né, mais precisa de uma ajuda para levantar, para sentar, esse não praticava tantos exercícios. E a mesma coisa quando você vai ser internado. Se a gente tem uma reserva boa e teve uma intercorrência, a sua recuperação ela é muito mais rápida. Você vai precisar, consequentemente, de menos fisioterapia. A sua recuperação num pós-operatório, numa infecção, uma pneumonia que você pegue, é muito mais rápida. Assim, o seu sistema imune, ele age de uma maneira muito melhor. Então, assim, isso, Dani, é realmente uma construção. Essa informação ela é levada diariamente ao paciente, só que requer não adianta só a informação, a gente precisa também conscientizá-los no sentido que isso é o melhor para eles. E a gente sabe que é muito difícil, ninguém é gordinho porque quer, né? Então, às vezes, é super difícil, mas é necessário a gente cada dia mais abordar, porque é o que eu falei aqui no início, isso é um investimento. Quando a gente investe na nossa saúde com 20, 30, 40 anos, a gente colhe melhores frutos com 60, 70, 80 anos. Então, é sempre um investimento e um desafio. É um desafio para todos, porque hoje a gente olha muita doença, né? Hoje os hospitais, os médicos olham muitas doenças e olham menos toda essa vida do paciente, né? Todo esse cuidado, tudo. Então, quantas doenças às vezes a gente tem por causa de problemas mentais para trás? Ou quantas doenças hoje, obesidade, vamos falar de obesidade. Quantas doenças hoje são causadas por obesidades? Eu acredito que
é muito raro a gente ver uma doença que a obesidade é um fator protetor para aquela doença, né? Existem, mas são pouquíssimas, né? Então, a pandemia mostrou aí pra gente, né, o impacto, né? Falando em pandemia, também me trouxe um outro insight aqui para a gente poder discutir. Você falou da depressão e a gente escutou muito, né, falar sobre a questão do quanto a pandemia afetou, né? O isolamento, né? O isolamento afetou. Sim. Isso impactou também para a população 60 mais? Sem dúvida. Sem dúvida impactou muito, porque você imagina que a gente naquele início ficou isolado muitos meses, né? Cada um ficou um tempo, né? Mas no mínimo 3 a 6 meses aí o pessoal foi ficando isolado. E essa parte mental, assim, afetou muito toda a população do mundo, né? Não é específica de nenhum lugar, mas toda. Inclusive, essas pessoas, elas tinham menos acesso a celular, elas tinham muito acesso a TV, né? Mas a celular, a computador, menos. E eles foram aprendendo, né? De uma maneira ou outra, a pandemia veio para ajudar na parte da digitalização. A tecnologia, né? Impulsionou. A tecnologia impulsionou muito. E a gente vê, assim, que parece que cresceu exponencialmente o número de idosos que mexiam no celular antes da pandemia e o número de idosos que mexem no celular depois da pandemia. Cresceu muito. Até para aproximar da família, Exatamente. né? Era o único caminho usado para aproximar. Exatamente. Então, antes, em 2019, era comum o paciente não ter o WhatsApp, né? Era super comum. Agora... E hoje não. Hoje todo mundo tem o WhatsApp, né? Todo mundo conversa. Explode, você não sabe muito bem carinhos. digitar, manda os áudios, né? Todo mundo se vira ali. Ali ninguém mais passa vontade ali na comunicação. Isso é bem bacana. Todo mundo recebe o bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia do grupo da família, né? O bom dia, boa tarde do grupo da família, né? Isso aí. Os GIFs estão em alta, nos 60 mais. Mas é legal a gente falar sobre isso, porque também impulsionou a oportunidade de levar a telemedicina também para esses pacientes, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência da Prevent Senior com a telemedicina, com essas tecnologias que conseguiu alcançar os 60 mais muito nesse bacana. momento. Bem, a telemedicina abriu muitas portas, né? Aqui para telemedicina a gente precisaria de outro podcast para poder falar só de telemedicina, né? Mas, resumindo, nos primeiros 2, 3 meses nós fizemos muito mais do que 1 milhão de atendimentos já com a nossa telemedicina. Foi super rapidamente estruturada e organizadíssima. E fez com que aquele paciente não precisasse ir ao pronto-socorro, né, para poder enfrentar outros pacientes que estavam com a infecção. Então, para nós foi um divisor de águas a telemedicina, muito usada tanto naquela época como atualmente, né? Então, ainda mais depois que o governo liberou, que não era liberada, ficou muito, muito comum. E a gente, sem dúvida, isso serviu para aproximar os pacientes dos médicos e os pacientes de todo o setor de saúde. Então, telemedicina hoje, para mim, é algo super disruptivo. E hoje o grande desafio da telemedicina é você realmente saber quando usar a telemedicina, porque o paciente às vezes também é ruim só telemedicina, né? Então, para cada especialidade, a gente está tentando bolar uma regrinha, né? Então, o cardiologista, como é que a gente faz? O endócrino, o pneumo. Então, para cada especialidade, a gente precisa organizar a sua regrinha, né? Então, o exame físico é indispensável em muitos momentos, mas às vezes um retorno médico, né? Quando já é, por exemplo, um nutricionista, um nutrólogo, às vezes a primeira consulta presencial para poder se conhecer e depois pode fazer algumas via telemedicina. Isso, um acompanhamento, né? mas o paciente tem que vir para se pesar, para tirar as medidas. Então, assim, existe uma equação para cada especialidade, não existe uma regra única. Eu acho que hoje o grande desafio é quem vai poder saber usar melhor a telemedicina de uma maneira mais organizada e assertiva, né? Porque assertiva no que eu digo, eficiente, né? Então que você faça, que aquilo valeu a pena, que o paciente realmente está aderindo àquele tratamento, àquela sua consulta, àquela sua dieta, aqueles exercícios, aquele acompanhamento, né? E fazer valer tudo isso. Eu acho que é o mais importante hoje. Então... Mas acho que deixou um legado aí pra gente, né? Acho que a pandemia deixou o legado da telemedicina e eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, ali no pronto-socorro, no pronto-atendimento, deixar um fluxo mais efetivo também dentro do hospital, né? Sim, inclusive no pronto-socorro. O pronto-socorro também ajudou muito. E até hoje é usado bastante. Sim, boa parte das nossas consultas, né? Quebramos as paredes com isso. Né? Então não precisou mais... Se eu fazia 1000 consultas, eu precisaria de tantos consultórios. Hoje, para fazer as mesmas 1000, eu não preciso mais de tantos consultórios, né? Então,
Isso foi um avanço. Isso foi um grande avanço, tanto para a parte hospitalar, inpatient como outpatient. Então, isso aí, para nós, é super relevante e, sem dúvida, algo disruptivo. E só tende a melhorar. E tem a questão do deslocamento também da população, né? Estamos em São Paulo, não é uma cidade fácil, né, de se locomover, trânsito, perigos, enfim. Então, também isso facilita muito, né? Você não ter a pessoa se deslocando ou até um acompanhante para poder levar a pessoa para alguma consulta. Então, acho que isso ajuda muito. Pensando no diagnóstico por imagem, né? A gente trazendo aqui para o nosso mundinho do diagnóstico por imagem. A telemedicina, ela está sendo aplicada como, doutor? Bem, o nosso mundinho eu adoro, né? Porque eu sou metodologista de formação, né? E assim, eu sou suspeito para falar do diagnóstico, porque realmente a gestão do diagnóstico é minha paixão. Nós, radiologistas, já trabalhamos com telemedicina há muito mais tempo, né? Há mais de 20 anos já, fazendo... desde a vinda do PACS, né, dos sistemas para poder fazer laudo, os radiologistas já trabalhavam com laudos à distância. Então, no nosso mundo do diagnóstico, os métodos de imagem como raio-x, principalmente raio-x, tomografia e ressonância, né, e um pouco menos frequente a mamografia também, já vieram para ficar há cerca de 20 anos, 25 anos atrás. E cada vez ganham mais corpo, né? Porque hoje o médico não precisa mais estar dentro do hospital para dar o laudo, né? Então ele pode estar à distância. Inclusive, na nossa rede, nós temos quase 50% dos exames sendo laudados via telemedicina, via telelaudos, né? Da nossa própria rede mesmo. Então, também é algo muito bacana, porque você não precisa de espaço, você não precisa competir com os outros lugares nos hospitais, nas clínicas. Sim. O médico tem o horário dele, da casa dele, tem o conforto da casa dele, do computador dele, né? Mas isso já vem sendo aplicado há muitos anos já no diagnóstico. E o diagnóstico, por ter toda essa digitalização, toda essa tecnologia envolvida sempre, né? A Cônica sempre foi muito à frente disso também, né? Dessa rapidez. Então a gente gosta assim, de salientar que o diagnóstico foi muito pioneiro na telemedicina, né? Quando começou a surgir, para nós já não era tão novidade, né? Para nós, mas foi muito bacana. Já acontecia. E eu vejo também uma questão de agilidade também nas respostas. Sem dúvida, o seu SLA melhora. Então, se você às vezes tem um médico físico no local, com uma máquina produzindo muito, com ultrassom, ele não consegue entregar um laudo num tempo hábil. Né? Hoje, lá na Prevent Senior, mais de 95% dos nossos laudos são entregues de tomografia na urgência em até 45 minutos. 45 minutos? 45 minutos. Depois que você realiza, a gente já entrega o nosso relatório. Quando o doutor começou a falar, eu achei que ele ia falar 45 horas. Não, 45 minutos. 45 minutos. Então, tudo que precisar fazer com aquele paciente, a gente pretende, né, ter um tempo hábil para poder não depender do médico radiologista, né? Apesar do laudo ser um ato médico, né? Sim. A gente brinca que tem laudos que a gente faz mais rápido, mas tem uns que demoram, né? Então, às vezes é um paciente mais complexo, tudo. Mas a gente tenta, ao máximo, manter esse nosso SLA, inclusive de madrugada. Né? Inclusive de madrugadas, nós temos uma grande escala médica também para poder atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, os pacientes e poder concluir da melhor maneira possível aí esses relatórios aí e entregar um report aí de qualidade aí para o médico solicitante e fazer o retorno também, né, se é uma doença grave. Pensando no paciente, né, a resposta mais ágil vai beneficiar o paciente, o tratamento necessário para cada situação, então você agiliza todo o processo, sempre com um foco principal no paciente, né? Eu acho que de novo, né, falando que é legítima a preocupação, né, da Prevent Senior com toda a jornada, toda a experiência do paciente dentro da instituição. Eu acho que é fantástico, mas eu vou trazer uma provocação para a mesa e falar um pouquinho de inteligência artificial. A gente não estava aqui programado para falar, mas queria escutar do Dr. Silvio um pouquinho da inteligência artificial nesse universo aí da Prevent Senior, para agilidade de laudos, efetividade, como vocês têm recebido essa tecnologia. Bem, vou falar um pouquinho, é muito bacana, porque todo ano eu vou no congresso, o maior congresso de radiologia que tem, né, que a gente se encontra lá, né, em Chicago, o RSNA.
E eu lembro que em 2017 a gente nem falava de inteligência artificial. Então, assim, 2017 foi ontem, né, gente? Não pode falar, né? Foi 6, 7 anos. A pandemia, então, acelerou mais ainda. Foi né? agora. E 2019 foi o primeiro ano que teve um stand, assim, maior para falar de inteligência. 2018 tinha pouca coisa, 2019 teve um stand já maior para falar de inteligência artificial. E eu lembro que eu comecei a percorrer os stands e comecei a ver as novidades, só que ainda tudo era muito pulverizado, né? Então, você via uma mamografia, tinha uma inteligência artificial que via só a microcalcificação. Aí Muito específico, né? Aí tinha uma inteligência artificial que só via nódulo. Um CAD. Aí tinha uma outra que só via o posicionamento da mama. Eu falei, gente, que dia que isso vai ficar mais integrado, mais organizado? Então, foi incrível, né? Ainda mais depois da pandemia, esses avanços da inteligência artificial, né? A Prevent Senior não é diferente. A gente tem muitas ferramentas de inteligência artificial com mamografia, raio-x de tórax. Nós queremos implementar agora a parte de fraturas dos raio-x. Legal. A parte de stroke, né, de AVC nas tomografias. A parte também, quando foi para detecção de Covid, a porcentagem acometido pulmonar, né? Nós fomos um dos grandes precursores disso lá atrás, no início, porque em uma das minhas discussões com os médicos do pronto-socorro, eles falavam, poxa, Silvio, eu preciso saber quanto que tá. Eu falo, cara, vamos tentar, vamos fazer dar certo, tudo. E aí a gente organizou a métrica, até 25%, 25, 50 e maior que 50%. Isso foi, inclusive, publicado no artigo da Infectious Disease, Legal. Né, de doença infecciosa, esse nosso trabalho, que nós fomos um dos pioneiros, porque o médico, além de confrontar a informação da porcentagem do pulmão acometido, ele confrontava com a clínica, né? Como é que estava a oximetria, se o paciente estava com febre, se era um quadro arrastado, né? Inclusive os outros dados de exames laboratoriais. Então, a gente foi um divisor de águas quando a gente começou a falar da porcentagem, porque ele tinha mais segurança para poder mandar para casa, ele tinha mais segurança para poder mandar numa enfermaria ou no UTI, junto com os outros dados clínicos. Então, realmente, a gente acendeu uma luz. Algo relativamente simples, que a gente fez isso no começo manualmente, né, no olho, e era muito assertivo, porque a gente fazia coronal, e no axial é mais difícil de você ver as tomografias, mas quando a gente botava no coronal era super simples de você poder entender essa porcentagem, até 25 a 50 e maior que 50. E mais ou menos uns 6 meses depois veio a inteligência artificial, que aí veio para nos ajudar mesmo, que sem dúvida essa é uma leitura que quando a inteligência artificial vai analisar os pixels, vai ver melhor do que o olho humano, né? Isso sem dúvida, e dá uma porcentagem perfeita, assim, né? Muito, muito próximo do correto na maioria das vezes. E, poxa, mas é bacana acompanhar toda essa evolução da inteligência artificial. E agora a inteligência artificial teve um incremento com o ChatGPT. Agora. Né? Agora, cada dia uma novidade do ChatGPT, a gente não consegue nem acompanhar, né? Então, tem de tudo no ChatGPT. Então, tanto análise de prontuário, há 3 semanas atrás no congresso, na JPR, eu vi sobre... ele colocava um laudo errado de ultrassom e o ChatGPT conseguia falar que estava errado o laudo. Caramba! Então, assim, a gente colocava prontuários bagunçados e o ChatGPT conseguia organizar o prontuário e ainda ele te dava diagnósticos diferenciais. Só que, lógico, tudo isso ainda precisa de uma avaliação de um médico para poder falar, olha, isso é correto, isso está me atendendo. Protocolo, né? Uma regulamentação até, né? A gente já fala também em deixar o ChatGPT mais inteligente, que a gente fecha o campo dele. Então, quando você alimenta ele de uma informação e você fecha o campo dele, de tal forma que ele vai... Isso daria até para fazer com a linha de cuidado também, né? Então, uma linha de cuidado sobre hipertensão. Você faz a pergunta correta para o chat, ele vai te dar os exames que precisa fazer, um tratamento mais adequado para aquele paciente, para aquela faixa etária. Então, assim, eu vejo com bons olhos e uma evolução, assim, abrupta. Eu brinco que antes a gente não sabia o que ia acontecer nos próximos 5 anos. Agora a gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Próximo ano é a visão. A gente tem 5G, a gente tem ChatGPT e acho que esse é o caminho, né? Saber como utilizar essas tecnologias. O que perguntar, como utilizar. Porque senão você banaliza a tecnologia e qualquer coisa que você coloca lá, enfim. Né? Aí as respostas vêm erradas. Mas eu vejo tudo isso caminhando muito junto com o médico, com o papel do médico. Eu não vejo como uma substituição, eu vejo como um aliado mesmo da medicina. Sem dúvida. Pode ser que daqui a um ano vocês vão estar assistindo esse podcast aí, vai falar, nossa, isso já é coisa do passado já, o que eles estão falando. Exatamente. Nossa, eles estão falando sobre isso, mas isso é tão, né, já passado. Já estamos aplicando,
Então, assim, Tá realmente... evoluindo muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. E hoje a gente brinca também, né, que hoje a informação é o novo petróleo. Só que assim, hoje o petróleo bruto, a gente não faz nada com ele. A gente precisa transformar Tem ele. que transformar. Então daí vem a informação que nós temos um setor também muito bacana lá na nossa empresa, que é o Health Data Lab, com o Dr. Fabrício, que organiza aí todas as informações, os dados, para chegar mais mastigado, para chegar minerado, como ele gosta de falar, né? E a gente poder dar as devidas tratativas aí e conduzir a saúde populacional aí da nossa empresa. Você acha que é uma tendência para os novos profissionais de healthcare? Não vou falar nem para radiologista, né? Porque nós, apesar de estarmos dentro da indústria, nós também somos profissionais de healthcare. Está cada vez mais integrado, estudar e saber lidar com TI, com tecnologia, para tomadas de decisões mais assertivas? Sem dúvida. Essa pergunta a gente puxa a interoperabilidade, né? Então, a gente fazendo pesquisas aí, qual que é a palavra do momento para poder falar de saúde hoje é digitalização e interoperabilidade. As duas coisas, inclusive o ChatGPT fala isso. Quais são as palavras que você acha que vai... A palavra que seria para a saúde nos próximos anos? Ele fala interoperabilidade e digitalização. Então, assim, com acesso a informações cada vez mais recorrentes, com a organização das informações, né? Interoperabilidade cada vez mais prevalente nas empresas, todo mundo se falando cada vez mais disso, todo mundo remando para esse lado. Eu acredito numa saúde populacional mais organizada, né? E, sem dúvida, eu acho que nós teremos mais surpresas para isso no futuro, porque você vai saber exatamente como é que vai estar todo o trajeto seu ao longo da sua vida, né? Então, eu acredito que muitas novidades vão vir por aí. Muitas empresas, né? Essa feira hospitalar aqui tá enorme, né? É tanta empresa, tanta tecnologia, tanta coisa que a gente vê. Muita coisa chegando, né? E chegando no Brasil rápido, acho que isso é... Muito rápido, muito rápido. Antes, para chegar no Brasil, era no mínimo 1 ano e meio. Era. Eu tô falando de 4, 5 anos atrás, eu não tô falando de muito tempo. Hoje é menos de 6 meses. E a gente teve a oportunidade ontem de estar conversando também com a equipe da Anvisa, até falando o quanto eles estão se atualizando para acelerar esses processos, que essas tecnologias entrem mais rápido para a gente também. Sim, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. A parte da Anvisa, realmente, muitas coisas se organizaram. E realmente, quando a gente vê uma novidade, essa novidade chega rápido aqui no Brasil para a gente poder comercializar. Isso tem sido bem bacana aí também. A gente tem visto isso e tem gerado bons frutos aí, principalmente nessa parte de tecnologia, né? Então, às vezes você vê uma inteligência artificial, tudo, e quer que chegue no Brasil, hoje está chegando super rápido. Isso está sendo bacana. Bom, chegando aqui o fim do nosso podcast, vou trazer um outro assunto aqui para a mesa. A gente está falando bastante sobre tecnologia, futuro da saúde. Doutor Silvio, você acredita em um futuro da saúde por conta de tantas acessibilidades, tecnologia? É uma saúde mais acessível ou mais exclusiva? Boa pergunta, hein? O tema é extremamente relevante. A saúde, após a pandemia, ela requer uma atenção principal. Então, eu costumo falar o seguinte, que a gente acorda, a gente respira, a gente come e a gente tem onde dormir. Então, isso é o principal, né? Você tá respirando, ter o que comer e ter onde dormir. Então, sua casa, sua comida... Eu acho que a saúde tem que ser a próxima. Hoje a gente não prioriza a saúde assim. Né? Então, hoje a gente não liga de pagar caro, às vezes, numa bolsa, numa roupa, mas liga de pagar caro num exame, numa consulta médica, num plano de saúde, né? Então eu acho que isso vai ter que ser redimensionado. Infelizmente, o SUS, existe um grande desafio pela frente com o SUS, né? Porque muitas pessoas, e assim como as operadoras, para poder se organizar financeiramente e dar uma saúde de qualidade que a população merece. Então, assim, no curtíssimo prazo, eu acho que vai ser um pouco mais exclusiva no curtíssimo prazo. Mas eu torço que no longo prazo ela seja mais acessível. Essa é a minha torcida. A torcida sempre para acessibilidade. Eu tô nos otimistas. Porque assim, imagina, né? Nós que somos especialistas na terceira idade, a gente poder ter mais acesso, né? Então, a nossa vontade sempre é que a população tenha mais acesso à saúde. Ninguém quer ver os pacientes mal cuidados, desassistidos,
né? Então, ninguém quer isso. Então, enfim, esse é o nosso grande desejo, só que assim, precisa a saúde, tanto para o governo quanto para o privado, ser repriorizado. Repriorizado. Vai ter que existir uma repriorização da saúde, porque hoje a saúde sofre, né? Hoje o hospital sofre, o plano de saúde sofre, o paciente sofre. Hoje está uma cadeia muito apertada para todo mundo, né? Está estrangulado em todas as pontas, né? Isso. Se a gente analisa toda a cadeia. Né? E isso impacta complexo. diretamente em investir em tecnologia, que eu falo muito isso também. Com certeza. Então hoje qual é a vontade que a gente tem de instalar um raio-x, uma mamografia, uma tomografia de altíssima qualidade, né? A gente precisa ter subsídios para poder investir em tecnologia e isso trazer um retorno para toda a operação, para toda a rede, para toda a cadeia. Quando eu falo, eu não quero privilegiar hospital, operadora, médico, não é disso que a gente fala. A gente está falando aqui para... Todos nós, né? Isso, para que todos também se beneficiem e tenham algo de qualidade, trabalhando equilibradamente. É isso que a gente deseja. Obrigada, Dr. Silvio. Então, finalizando esse podcast, conteúdo riquíssimo. Dr. Silvio, você quer deixar alguma rede social sua pra gente, pro pessoal seguir você? Bem, o pessoal que quiser me seguir, pode seguir pelo LinkedIn, é Silvio Veludo, Silvio Fontana Veludo, meu nome. E é isso, estou muitíssimo feliz aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi super bacana aí participar com vocês, Ana, Dani, Lívia. Toda vez a gente aprende um pouco, toda vez a gente, né, compartilha um pouco. E acho que essa troca é que faz a gente se enriquecer cada vez mais e poder progredir um pouquinho mais. Agradeço. Repensar o futuro, né? Exato, repensar o futuro aí, porque um bom futuro nos aguarda. Vamos se cuidar que eu tenho certeza que a gente tem muito a ganhar aí. Sim. Vamos lá, obrigada. A gente agradece a sua participação. Então, Obrigado. Encerramos aqui. Tchau, tchau, pessoal. Acompanhe os nossos próximos podcasts.